E aí, alvinegro, beleza? Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. No vídeo de estreia nós vamos falar um pouco sobre alguns jovens jogadores do Botafogo que vieram da base e atuaram nas últimas partidas. Vou mostrar o mapa de calor dos três mais ofensivos. Nós vamos discutir se eles já têm condições de atuar na Série B, se precisam de um pouco mais de experiência, se continuam no Botafogo, se precisam de um empréstimo. Vamos discutir um pouco mais sobre tudo isso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou o Fábio Bittencourt, criador da página Meu Botafogo no Twitter e Instagram. Inclusive, eu já quero até aproveitar para agradecer a galera que está sempre interagindo comigo lá nas postagens, principalmente no Twitter. Me ajuda lá, a galera que me ajuda lá a xingar todo mundo, a cornetar todo mundo, enfim, muito obrigado. Então eu já peço que todo mundo deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, é muito importante pra gente. Eu vou tentar trazer sempre algum conteúdo pra vocês, algum conteúdo legal e com o mais importante, que é muito Botafogo. Agora deixa de blá 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 e bora pro vídeo. Bom, o primeiro jogador da nossa lista é Diego Loureiro, que inclusive me surpreendeu bastante. Quando ele foi jogar a primeira partida pelo Botafogo, até sacaneei ele lá no Twitter, fiz algumas postagens brincando e tudo mais. Ele queimou a minha língua porque ele fez uma grande partida. Porém, ao contrário disso, ao contrário do que algumas pessoas têm afirmado, eu não sou a favor do Diego Loureiro como titular. Ele é muito irregular, eu tenho até alguns números aqui que comprovam isso. Por exemplo, ele jogou 5 partidas como titular. Ele sofreu gol em todos os jogos e ele tem uma média de 2,6 gols sofrido por jogo. Claro, muito em função da zaga, muito em função do treinador, muito em função da fase, porém, ainda assim são números horríveis. Mas isso não quer dizer que ele é um mau goleiro. Eu antigamente tratava ele do mesmo nível do Saulo, 2 goleiros que não serviriam para absolutamente nada, porém o Diego teve uma evolução muito grande. E eu acho que hoje ele pode sim continuar no elenco, pode sim participar da Série B, mas como reserva. Eu acho que ele vai ser um reserva de muita segurança para participar de algumas partidas, jogar bem essas partidas, mas ele ainda não tem condição de ser titular, pelo fato de que no gol não se brinca. Um time com um goleiro em uma fase, um time que tem dificuldade para conseguir encontrar um goleiro bom, vai sofrer o ano inteiro. Não é uma posição que dá para arriscar. Então, assim, eu manteria sim o Diego Loureiro como goleiro no elenco, porém como reserva. Aí já entra no mérito de renovarmos com o Gatito Fernandes, ou se não conseguirmos continuar com o Gatito Fernandes, ir ao mercado atrás de um goleiro experiente e bom, porque não dá para brincar com os goleiros. Bom, o segundo jogador da nossa lista é o zagueiro Souza. Eu acho ele um excelente jogador, um jovem com muito potencial, que vem aí de inúmeras convocações para as seleções de base, mas é um jogador que ainda está em construção, ou seja, ele ainda está em evolução. Eu acho sim que o Souza pode contribuir muito na Série B, pode participar de muitos jogos, ganhar experiência, até talvez conseguir uma vaga titular, mas eu não acho que ele possa jogar com a pressão de ser titular. Acredito que nós precisamos contratar alguns zagueiros sim, pelo menos um zagueiro, para ser titular, dependendo de quem vai sair ou não ali da situação do Marcelo Benevenuto e do Canu, mas o Souza pode contribuir com muita calma nessa transição dele, para não queimar o menino, até porque tem muita pressão envolvida na Série B. Mas, na minha opinião, eu usaria o Souza como segundo ou terceiro zagueiro para a Série B. Já no terceiro nome da nossa lista, eu trago um jogador que, na minha opinião, está muito cru ainda, que é o Hugo. O Hugo na lateral esquerda se mostrou muito nervoso, com muitos pontos a serem trabalhados ainda. Ele era um jogador que não conseguia recompor muito bem no sistema defensivo quando ele ia ao ataque. A parte física do Hugo é muito ruim, ele é um jogador muito magro, muito leve, não conseguia dividir direito com os atacantes. Hoje em dia os atacantes estão muito fortes. Então eu acho que o Hugo precisa ser emprestado, pegar um pouco de experiência. Não dá para aproveitar o Hugo na Série B. Eu não estou dizendo que ele é um jogador horroroso. O Hugo pode sim evoluir, assim como nós temos que valorizar vários outros jovens que vêm da base. Mas o Hugo não está pronto para o momento que o Botafogo vai enfrentar. Bom, agora que nós fechamos a trinca defensiva, eu vou trazer 3 outros jogadores, um de meio de campo e 2 de ataque. E vou botar o mapa de calor deles aqui em cima para vocês terem uma noção da movimentação deles em alguns jogos. E o primeiro jogador dessa lista é o Romildo.
Bom, o Romildo, na minha opinião, foi jogado numa fogueira. Eu acho que nem o menino achava que ele subiria profissional já virando praticamente titular em jogos de pressão ali, que o Botafogo já estava praticamente rebaixado ou até já tinha sido rebaixado. E ele sentiu um pouco isso. Eu acho que o Romildo tem muito talento, eu acho que o Romildo pode sim ajudar na Série B, pode contribuir, mas eu acho que no momento ele vai compor o elenco apenas. Por quê? A evolução do Romildo me parece um pouco diferente, me parece um pouco mais lenta. Ao contrário de certos jogadores que já chegam nos profissionais se destacando ou tendo uma evolução rápida, eu acho que o Romildo precisa do tempo dele para poder evoluir. Ele precisa consertar alguns fundamentos, algumas deficiências nos fundamentos dele para poder se tornar um jogador melhor. Por exemplo, ele jogou 4 partidas como titular. Ele teve 88% dos passes certos, o que confirma aquilo que a gente já esperava dele, que era um jogador de saída de bola, que consegue construir um contra-ataque e tudo mais, que pouco erra passe, que pouco vai entregar jogada para os adversários. Porém, o Romildo só tem apenas 2 desarmes por jogo. A parte defensiva do Romildo é muito ruim e ele estava jogando no Botafogo como jogador de marcação, ajudando na zaga. A zaga que já estava em uma fase, já vem até com um jogador descomprometido, que é o Marcelo Benevenuto, ou Benevenite, se vocês preferirem, e jogaram o menino ali para poder ajudar na marcação, sendo que a principal característica dele é a saída para o jogo. Então ele sentiu muito essa parte, chegou a ser substituído em alguns jogos no primeiro tempo, e aconteceram algumas cornetagens ao jogador que eu não acho tão justas, porque é um menino novo, está subindo agora, foi jogado numa fogueira, mas que pode sim contribuir. Uma outra coisa que você pode observar no Romildo, que ele precisa melhorar também na saída de bola, é que ele joga muito pelo lado esquerdo. Se você observar aqui no mapa de calor, ele recompõe mais e sai mais para o jogo pelo lado esquerdo. Isso daqui é algo muito fácil de corrigir, um bom treinador corrige isso muito fácil. E às vezes só isso já consegue melhorar e muito o futebol do jogador. Eu manteria no elenco, não sei vocês, eu manteria no elenco, mas com muita calma no jogador, deixaria ele ali para uma quarta, quinta opção na nossa volância, sem muita pressa com o menino, mas eu acredito que ele tenha talento sim. Bom, e agora nós vamos falar sobre os 2 principais jogadores, os que têm mais me empolgado nos últimos jogos do Botafogo, que são Rafael Navarro e Matheus Nascimento. Eu vou começar pelo Rafael Navarro. Ele é um excelente centroavante, mostrou muita qualidade. Ele na sua primeira aparição no Botafogo, quando ele subiu, eu critiquei, muita gente criticou. Por quê? Porque ele não estava pronto. A volta dele para a base fez muito bem ao menino. Eu acho que ele precisava consertar alguns fundamentos também. Ele voltou jogando muito. Ele é um centroavante que não é fixo. Se você reparar aqui no mapa de calor dele, ele não é um jogador que fica lá paradão na frente. Ele tem uma certa velocidade. Ele consegue também fazer o trabalho de pivô. É bom de cabeça, é bom na área. Então é um jogador finalizador que tem uma certa movimentação. Eu acho que ele pode sim disputar já uma vaga titular se ele não virar titular, mas seria bom que o Botafogo trouxesse um outro jogador mais experiente, um centroavante mais experiente para disputar essa posição com ele, porque nunca é bom jogar um menino que acabou de subir da base com a pressão de ser titular absoluto. Eu acredito que ele tem qualidade para isso, eu acredito que ele vai brigar pela posição, é bem capaz de conseguir, mas precisa de alguém para disputar a posição com ele. O Pedro Raul está de saída, o Babi provavelmente vai ser negociado, ainda não é certo, mas existe a possibilidade, já que muita gente lá dentro quer negociar o Matheus Babi, então vai sobrar para o Navarro. E vamos precisar deste outro nome para disputar posição. Até com o Matheus Nascimento, que é centroavante de origem. Para finalizar a nossa lista, nós vamos falar de Matheus Nascimento. Um menino de apenas 16 anos que tem muita qualidade, que talvez seja a maior promessa dos últimos anos ou das últimas décadas do Botafogo. Ele é um jogador que me dá muito prazer de ver jogar. Talvez seja um jogador do Botafogo que veio da base, que me faz mais ter vontade de assistir os jogos. O Matheus Nascimento tem por característica jogar como centroavante, mas eu também acho que ele consegue fazer a função de segundo atacante. Ele jogou muito bem em algumas partidas, principalmente contra o Palmeiras, como segundo atacante. Se você observar aqui em cima, você vai ver que o Matheus Nascimento no jogo contra o Palmeiras se movimentou muito. Ele jogou parte do jogo como ponta e parte como segundo atacante. Olha como o menino correu, marcou, fez de tudo na partida. Ele tem uma assistência em 6 jogos e 67% dos passes certos. 67% não é ruim, até porque a gente precisa lembrar que ele jogou em alguns jogos como ponta, né? O grande Barroca resolveu colocar o menino como ponta,
dando uma queimada no menino, mas mesmo assim ele saiu muito bem, ele sabe o que fazer com a bola, ele empolga. Esse menino vai evoluir muito, eu espero muito dele, mas a gente precisa lembrar da idade dele. Ele tem 16 anos, a gente não pode simplesmente pegar um menino de 16 anos, jogar no momento de crise na Série B e falar se vira, não dá. O Matheus Nascimento vai brigar por uma vaga titular. Eu sou muito a favor de dar cada vez mais chances ao menino de jogar. Ele precisa desse tempo de jogo, ele precisa desse amadurecimento, mas tem que tomar cuidado porque ele é um menino de 16 anos. Ele não pode ser tratado, assim como outros que eu já falei anteriormente, como um titular absoluto. O Matheus Nascimento precisa evoluir. O Matheus Nascimento tem que jogar aos poucos, fazer o trabalho dele aos poucos, sem pressão, para sim se tornar o jogador que todos nós esperamos, e eu acredito que ele vai se tornar e nem vai demorar muito tempo por aqui. Eu acho que a Europa é o futuro do menino, mas eu espero que isso ainda dure pelo menos mais uns 2, 3 anos e tomara que ele traga muitas alegrias pra gente. Bom, galera, por hoje é só. Essa é a minha opinião, mas eu quero ouvir a sua. Então deixa aqui nos comentários o que você pensa. Você manteria todos esses jogadores? Você dispensaria, emprestaria algum deles? Qual é o melhor para você? É o Loureiro? É o Souza? É o Matheus Nascimento? Navarro? Quem seria titular no seu time? Quem não seria? Me diz aqui. E aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Fortaleça a mídia independente do Botafogo, é muito importante pra gente. Vamos parar de dar ibope para essas mídias que não estão nem aí pro nosso clube. Vamos fortalecer a mídia independente do Botafogo, beleza? Então por hoje é só, e saudações alvinegras.